Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Vamos dar continuidade ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E conforme nós anunciamos na semana passada, vamos dar continuidade agora à questão dos funerais e das comemorações dos mortos. Na semana passada, nós tínhamos iniciado a questão 322, perguntando se os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, se ali também, se eles compareciam. Então, é dessa questão que nós vamos iniciar, com essa questão que nós vamos iniciar o nosso programa de hoje. Mas antes disso, nós queremos comentar, responder um questionamento que nos foi feito e que eu vou pedir a ajuda do meu assistente religioso aqui, o Almeida, para... Forte abraço para você, para gente. me ajudar a responder essa questão que veio de Fé Cristelli. Fé Cristelli é o nome lá da internet, né? Isso veio do canal do YouTube, né, canal do YouTube. Esse veio do canal do YouTube. Veio do canal do YouTube. Então vamos lá. O Fé Cristelli, ou a Fé Cristelli, não sei, escreveu assim: Camilo, Espírito Camilo, em Memórias de um Suicida, nós citamos esse livro a semana passada, sim, no programa semana atrasou seu reencarne para estudar e demonstrou um pouco de receio também diante da prova que iria passar. É um comentário que ele ou ela fez. Pergunta: as escolhas de religião, desde não ter até ser um errante, eu vou grifar aqui, que esse termo aqui a gente tem que comentar. Até ser um errante entre todas as religiões, será sempre uma questão de livre-arbítrio ou, em alguma situação, escolhas do projeto da encarnação para alcance de um objetivo? Então, são duas partes, né? Esta pergunta do Fé Cristelli. De Fé Cristelli tem essas duas partes. Essas duas Primeiro, partes. essa pessoa cita Memórias de um Suicida, e na segunda parte ela faz uma pergunta. Isso. E tudo isso provocada, essa pessoa assistiu ao programa 81. Isso. Né? Nós já estamos no programa hoje 122. Isso. E ela fez esse comentário. Primeira coisa, concordamos com ela, é um excelente livro para se ler, o Memórias de um Suicida. Já falamos nele na semana passada, vale a pena voltarmos a falar sobre ele. Vamos fazer o seguinte, que você falou ela, vamos considerar aqui... essa pessoa. Pessoa. Então a gente vai usar o feminino, essa pessoa, a gente não sabe se é um homem ou uma mulher, então essa pessoa disse isso. Continue. Então essa pessoa citou o livro, muito bem citado, e coloca a questão de que o Camilo se preocupou com a prova que ele ia ter que fazer frente, que tinha que enfrentar. E é uma verdade, todas as pessoas que cometem o ato de suicídio, quando voltam à carne, vão ter que enfrentar os mesmos desafios com maiores dificuldades. É igual o repetente, né? O repetente acaba exposto porque ele fica em destaque e tudo mais, mas ele tem que ser submetido às mesmas provas. Mas, Almeida, isso não é prerrogativa, digamos de assim, suicida. De suicida. Não é só suicida, mas suicidas têm essa questão. A minha memória não vai me ajudar agora, talvez. Tem um livro, se não me engano, Nos Mensageiros, do André Luiz. Sim, os mensageiros que não... Os médiuns que não conseguem cumprir suas missões adequadamente. Isso, mas tem... Eu não sei se é o Sigismundo, lembra? Não é o Sigismundo? Não, nós estamos falando de mensageiros? Eu não sei se é o mensageiro. Não, mensageiro você deve estar lembrando do... Agora eu estou na dúvida se era Queiroz o nome dele. Eu estou lembrando desse personagem, ele não foi suicida. Não. Ele foi convocado para a reencarnação e ele demonstrou bastante preocupação com os objetivos que ele precisava atingir na próxima encarnação. Então ele... não lembro o nome. Não lembro o nome. Sempre. Qualquer um de nós, diante de uma missão a cumprir, a gente fica apreensivo. Sim. Nada mais natural do que isso. Faz parte. Faz parte. E a gente já pode voltar. Agora, escolha de religião.
quando você faz essa pergunta, Fê Cristelli, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o conceito de errante, o conceito de erraticidade. Errante, na situação de espírita, na doutrina espírita, nos estudos espíritas, se refere ao espírito que ainda se encontra com a necessidade de encarnar. E que está desencarnado. Entre uma encarnação e outra, ele erra entre uma encarnação e outra. Então ele é errante. É o período de tempo entre uma encarnação e outra. Ou seja, é o período em que ele se encontra desencarnado entre duas encarnações consecutivas. Isso é o espírito errante, tá? É disso que o programa fala, inclusive. Então, espírito não é errante, não é aquele que erra não é no que tá sentido errando... de fazer coisa errada. Não é é errante isso. no sentido de estar ainda errante perambulando. Errante no sentido de perambulante, digamos assim, né? Isso. Ainda está perambulando entre a fase desencarnada e a fase encarnada. Isso, basicamente é isso. Agora, escolha de religião, como muito bem você coloca como primeira opção, é livre-arbítrio. A escolha da religião depende daquilo que nós já vivenciamos, daquilo que nós já experimentamos, daquilo que nós experimentamos na encarnação em que nós nos encontramos. O fato de um espírito já ter sido conduzido, como o caso de Camilo, a uma escola preparatória, a um momento de estudo para preparar para reencarnar, significa que esse espírito já tem alguns méritos. E, ao voltar à carne, ele já tem em si alguns valores que tornarão a escolha dessa religião uma escolha mais consciente, uma escolha mais amadurecida. Inclusive, ele vai ter a tendência a colocar a religiosidade como uma coisa de valor na sua vida, pelo menos no primeiro momento. Então vamos lá. Fazendo um resumo à Fê Cristelli e a todos que nos ouvem. Isso. Então, o espírito desencarna, ele entra no estado de erraticidade. Isso. E ele vai ficar nessa condição até a próxima encarnação. Isso. Ele é errante até a próxima. Até a próxima encarnação. Isso. As escolhas que ele farão do ponto de vista religioso vai depender de todo o potencial de conhecimento, de esclarecimento. De tudo aquilo que ele tem, ou para usar uma palavra em inglês, né, background, de tudo aquilo que ele já consolidou em si. Então ele fará a escolha em função desse seu nível de esclarecimento. Exato. Pode ser essa ou aquela, sem juízo de valor para nenhuma delas. Sem juízo. Esperamos ter respondido a Fê Cristelli. Nós agradecemos a sua contribuição para o nosso programa e eu espero que isso estimule os demais ouvintes a fazerem isso que você acabou de fazer. Manda um e-mail, faz um comentário no YouTube, manda para a gente que a gente aqui responde e comenta tudo que nos chegar. Muito obrigado, Fê Cristelli. Vamos voltar agora para a questão 322? E os espíritos abandonados, como é que ficam? Agora? Semana passada nós fizemos essa pergunta, vamos repetir agora para a gente encadear a resposta. Isso. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? Você imagina que você tem, no tempo que você era solteiro, você marca um encontro com uma moça bonita que lhe despertou interesse. Aí você marcou o encontro na praça da cidade às 7 horas da noite. Que era assim antigamente que as coisas aconteciam. Né? O pessoal do interior sabe como é que era. Você marcou às 7 horas, você vai lá, a menina te dá o bolo. Aí no dia seguinte ela, não, mas hoje eu vou. Aí você vai no dia seguinte, ela não aparece. Mas você está muito interessado. Ela volta, não, mas amanhã eu vou. Uma terceira vez. E ela te dá bolo. Quantos bolos você vai precisar para entender que ela está a fim de fazer hora com a sua cara? Que ela não está interessada. Que ela não está interessada no Ricardo Honório. É verdade. Quantos são necessários? O espírito vai reagir da mesma maneira. Olha, tem um dia de finados. Ele vai lá, não tem ninguém. Tem outro dia de finados. Ele vai lá, porque ele acredita, não tem ninguém.
Quantos vocês acham que serão as vezes que o espírito vai lá e sem ninguém dar atenção para ele? Logo ele vai perceber que não tem ninguém, ele vai seguir a vida dele. É Né? verdade. Ele vai seguir em frente, como todos nós. E vale lembrar, né, Almeida, daquilo que nós falamos a semana passada. O que nos liga uns aos outros É o sentimento. é o sentimento. É o pensamento. É o pensamento. Nós comentamos na semana passada também que aqueles espíritos desencarnados, errantes, aproveitando aqui o comentário da Fextel, Isso. os errantes que valorizam esse ponto de encontro, irão lá, vão lá. Aqueles que não ligam mais tanta importância a esse encontro, porque eles estão ligados em outro nível de ligação, certamente também não valorizarão mais essa forma de se encontrarem, porque eles se encontram de outras maneiras 365 dias por ano e não Exato. apenas naquele dia lá. Então, isso vai depender muito de que espírito nós estamos falando. É isso? Então, vamos à resposta? Vamos à resposta. Que lhes importa na terra? É uma pergunta respondendo outra. Que lhes importa na terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. E não... Gente, é aquela história, né? Poxa, hoje já tem 10 anos que eu desencarnei, hoje é dia de finados, eles nunca me mandam lembrança, nunca me mandam uma prece, nem nada. Hoje eu tinha deixado a agenda vazia para vê-los. Quer saber de uma coisa? Eu vou a Paris. Eu posso ir lá com a velocidade do pensamento? Eu quero conhecer a Torre Eiffel. E em Paris tem dia de finados? Não sei, mas tem Torre Eiffel. Ah, Dom. É que você falou que ia a Paris, me passou pela cabeça que ele ia para o cemitério em Paris. Não, no dia de não finados. vou no Père Lachaise, não. Não. Eu vou lá na Torre Eiffel. Ah, tá certo. Eu quero conhecer o Senna. Eu vou passear. Eu vou passear. Vou passear. Mas, gente, a gente fala brincando, mas isso é de uma importância Sim, fundamental. fundamental. O que nos une é o pensamento, é o sentimento. Né? Que mantenhamos essa relação com os nossos entes queridos, desculpa, todos os dias do ano. Todos os Não dias. vamos reservar apenas o 2 de novembro para a gente fazer isso. Não, é aquela história. Nós temos 24 horas no dia para dar atenção à esposa, para dar atenção ao marido, aos filhos, aos pais, aos irmãos, às irmãs, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas. No meio do amigos. tempo, os amigos, Né? né? E de vez em quando a gente, vovô, saudade, um abraço. Vovó, saudade, um abraço. Ô pai, tudo bem contigo, velho? Abração. Estamos aqui. Né? É isso mesmo. Eu fico por aí. lembrando da minha mãe, eu saí de casa com 15 anos de idade, e quando minha mãe desencarnou, eu estava com 52. Simplesmente, eu me lembro que uma vez por semana eu reservava para falar com ela. Né? Sempre morei longe, então uma vez por semana eu tinha que pegar um telefone e ligava. Ah, mas ela desencarnou. Uma vez por semana, mamãe, tudo bem? Um abraço para a senhora. Se puder mandar notícia, manda. Se não, fica aqui o abraço, fica com Deus aí. Tamo junto. Tamo junto. Não mais É isso misturado, mesmo. que ela tá lá, eu tô aqui, É verdade. mas a gente continua junto. Questão 323. Vamos lá. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Eu acho que a gente já respondeu essa questão Já tantas respondeu. vezes. Olha, Já respondemos. o túmulo é uma mensagem para os vivos. Aí eu me importo com meu pai, eu me importo com a minha mãe. Olha como o túmulo está bonito, pintado com flores. E você que também é do interior, você lembra daqueles comentários que a gente ouvia, né? Olha que túmulo abandonado. E aquele também, nossa, olha, o Almeida fez um túmulo de mármore para o pai dele. Esse túmulo de mármore deve ser de uma pessoa importante. Para quem me conhece sabe que o túmulo dos meus pais
Já comentávamos. De uma pedra dessas bonitas, escuro, muito bonito o túmulo que não é só deles, né? Da família, tudo, já está. Lá já está o corpo do meu pai, os restos mortais, do meu bisavô e do meu tataravô. Mas, Caramba. excelente. Mas, como você falou, é uma mensagem para os vivos. É uma mensagem para os vivos. Importa aos vivos. Importa aos vivos. Se o túmulo é de mármore, ou se é de granito, ou se é de uma placa de cimento. Aquelas placas de concreto pré-fabricada, que é o que a família teve condição. O que interessa é o carinho, é o afeto. Exatamente. Se vai botar uma estátua de um arcanjo, ou vai botar um vasinho de plástico com flores artificiais, o que interessa é o sentimento, gente. É isso mesmo. É o carinho, é o afeto que continua ligando aquelas duas almas. Então vamos à resposta dessa pergunta. Resposta. A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. Olha o detalhe. Vamos Vou lá. repetir. A visita ao túmulo é um modo. Ele não falou que é o modo. É um modo. É um modo. Você pode usar outro modo para pensar no espírito. Que é fazer uma prece. Que é fazer dar um alô. E é um modo. E eu não estou diminuindo. Quem foi lá, eu não estou, como diz o outro, menosprezando e nem reclamando de quem fez a reforma no túmulo onde estão os restos mortais de meus pais. Hoje, é um modo de você... É um modo, a pessoa se realizou fazendo aquilo ali, né? Exato. É um parente meu que fez, eu respeito profundamente, né? Continuando assim como todas as outras pessoas nesse mundo que fazem isso para os seus mortos. Sem dúvida. Os seus mortos não, para os restos mortais de seus mortos. Continuando, e ele diz, é uma imagem, e ao túmulo é uma imagem, uma representação do sentimento, enfim. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Como você disse, já respondemos essa pergunta inúmeras vezes, desde a semana passada. Não é isso? O teu sentimento é o que importa. E você pode expressar o seu sentimento em casa, no trabalho, na pracinha, no parque caminhando e no dia de finados também. Isso, e vamos falar, a lei hoje é muito clara. Ninguém pode ser enterrado na terra. Hoje você tem que deixar o corpo dentro do caixão, elevado em relação à terra para não contaminar o lençol freático. De tempos a tempos, alguém vai lá, examina os restos mortais e vê se ainda tem carne no osso. É isso que acontece hoje em dia. No momento em que só tem osso, tira de lá, coloca numa caixinha e libera aquele espaço para outro corpo, né? E aos poucos até esses ossos em pó vão se transformar, como já diz a música. E um dia não fica nada. Um dia não fica nada, ou seja, aquele túmulo vai durar mais do que o corpo que ficou ali dentro, né? E falamos isso com muito respeito a todas as confissões religiosas que acreditam, até hoje, que no ressurgir dos mortos, todos voltarão na mesma carne, no mesmo osso, na mesma pele. Respeitamos profundamente, mas nós não comungamos dessa ideia. É verdade. Bom, vamos à questão 324. Vamos lá. Os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? E aí, Almeida? Lá no interior de Minas, ergue-se uma estátua de Alcir Almeida na praça principal da cidade. Improvável. Você vai ficar feliz com improvável. Isso? Você estará presente na inauguração, Almeida? Olha, gente, é uma questão importante essa. A gente vai estar lá, olha... Já respondemos isso também? Já respondemos isso também. Comentários. Depende de quem nós estamos falando. É um espírito muito ainda apegado à carne, apegado à matéria, vaidoso. Ele vai estar lá. E mais ainda, vai ser difícil ele sair do lado da estátua. Ele vai estar ali, a sombra do que animou aquele corpo vai estar ali assombrando a área. Agora, se é um espírito elevado,
Poxa, que legal. Vai lá, deixa eu ver quem é que está fazendo essa homenagem, né? Vou dar um abraço nessas pessoas aqui, agradecer a atenção, o carinho, o afeto, mas vocês perderam o seu tempo. E vai embora. Vai cuidar da vida. Eu estou lembrando de um livro chamado Psicometria, do Ernesto Bolzano. É um livro fininho, né? Uhum. E lá tem o caso de uma senhora, não lembro bem dos detalhes agora, de uma senhora que desencarnou e era extremamente apegada a um espelho que ela tinha na casa dela. Não sei se você lembra disso. Olha, tem um caso parecido citado num livro de André Luiz. Também, não é isso? Tem. Mas nesse livro do Ernesto Bolzano, Psicometria, é uma indicação. Tem um caso desse. Então, é muito característico isso que você acabou de falar, né? Quando o espírito é apegado às coisas materiais, Nossa Senhora. e esse apego é alimentado pela sua vaidade, pelo seu orgulho, certamente ele vai dar um valor enorme à estátua que lhe for erguida. Vai brigar com um pombo que borrar a estátua. Vai brigar com o pombo que borrar a estátua e por aí vai. Isso. Vamos ler a pergunta. Vamos ler a pergunta e a resposta. Vamos embora. Vou repetir a pergunta. Os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Olha a resposta dele. Muito. E aí comparecem quando podem. Porém, são menos sensíveis às homenagens que eles prestam que à lembrança. Mais uma vez. Quanto mais apegado à matéria, mais apegado ao ego, mais apegado à homenagem. Exatamente. Quanto mais avançado, menos apegado e menos preocupado com questões desse tipo. E são as lembranças, os sentimentos que mais lhes afetam, digamos assim. Sim, um carinho, um Não é afeto, isso? um abraço de um neto, de uma neta, um pensamento carinhoso de um amigo é muito verdade. mais valioso do que qualquer estátua na Praça Central. Diante disso, está cancelado o projeto da sua estátua. Obrigado. Da sua estátua. Lá em Minas Gerais, Almeida. Questão 325. De onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais do que noutro? Revêem esse lugar com maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal da inferioridade do espírito? São três em uma, né? Excelente pergunta, aliás, uma excelente sequência de perguntas. Mas só para você saber, eu estou lembrando aqui, tem senador nascido na cidade, que eu considero a minha cidade. Então você ia brigar pelo espaço, então, né? Como diz o outro, não vão pensar em botar uma estátua para mim, que teriam que botar uma estátua para um senador da Primeira República. Fora algumas figuras do meio militar, do meio político. Então não ia ter espaço para Não vão lembrar. Olha, de onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterrados num lugar mais do que no outro? Primeiro, a pessoa acredita que ela vai continuar tendo uma ligação com o corpo, que já indica que não está percebendo bem a realidade pós-morte. Mas é o desejo, é um sentimento, é uma saudade. Que talvez tenha importância enquanto esteja encarnado e depois disso percebe que não significa não faz diferença. Coisa nenhuma. Revém este lugar com maior satisfação depois da morte? Se o espírito ainda é apegado à matéria, com certeza. Se ele já avançou, é outra conversa. Essa importância dada a uma coisa material é um sinal da inferioridade do espírito? Apego a coisas materiais é sempre o sinal que a gente ainda precisa avançar muito. Ainda precisa desapegar. Ainda precisa desapegar. Só para resumir. É verdade. Mas o Kardec fez uma subpergunta. Não, mas antes nós não lemos a resposta ainda, né? Nós não lemos ainda. Então a resposta a essa primeira pergunta. Afeição do espírito por certos lugares. Inferioridade moral. Ponto. O espírito da verdade já dá logo uma paulada. Vou repetir. A afeição do espírito por certos lugares, 2 pontos. Inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais que outro para um espírito elevado? Não faz diferença nenhuma. Não. Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo quando os ossos estejam separados?
E aí o Kardec faz uma outra pergunta dentro dessa pergunta. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma coisa fútil? Com certeza não é uma coisa útil, mas fútil não. Eu acho que... Como é que eu vou dizer? Eu lembro da minha mãe, minha mãe ainda encarnada, a preocupação que ela tinha do túmulo do meu avô e da minha avó de ser bem cuidado, né? E ela hoje, inclusive, não foi enterrada junto com eles. Mas a preocupação que ela tinha de ter o corpo do pai e da mãe bem cuidado. Não, minha mãe era uma pessoa já bem espiritualizada, mas era o que ela percebia como um ato de afeto para aqueles que já tinham partido. Então eu não posso considerar, até pela minha experiência pessoal, uma futilidade. As pessoas têm carinho por aqueles que já se foram, então respeitam os corpos daqueles que já se foram. É como o Espírito Verdade falou das questões anteriores, é uma forma de manifestação do sentimento. É uma das formas, exatamente, de demonstrar lembrança para aquele que se foi. E o Espírito Verdade vai exatamente nessa linha. Isso. Quando ele diz assim, não, ou seja, não é fútil, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Então, é uma forma de representação do nosso sentimento, e isso é muito característico de nós, seres humanos, da representação, do simbólico, para representar, para dar materialidade aos nossos sentimentos. Com certeza. Então, é nesse sentido. Meu amigo Almeida e todos que nos acompanham, vamos parar por aqui, o tempo está acabando. Um abraço para todos vocês. Mas esse assunto não acabou. E eu já quero convidá-los para que na próxima semana nós continuemos com a seguinte questão. A alma voltando à vida espiritual fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? E aí, Almeida? Semana que vem a gente conversa. Semana que vem. E eu espero que na semana que vem, aquele amigo nosso que não tem aparecido por aqui, que disse que viria hoje e não veio, Adilson Maris. Espero que na semana que vem você esteja aqui conosco para nos ajudar a responder essas questões. Estamos aguardando, meu irmão. Almeida, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Forte abraço para vocês aí. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência e continue encaminhando os questionamentos, os comentários. Teremos a maior satisfação de respondê-los. Grande abraço a todos. Frei Cristelli, se a resposta não foi bem respondida, pode apresentar de novo. Forte abraço para você.